Não vou mais aguardar os colegas chegarem. Hoje a gente começa a falar sobre um novo conteúdo, tá? Sobre um novo assunto. E esse assunto chama-se matrizes estéticas. Vocês já ouviram falar em matrizes estéticas? Suportes das artes visuais e matrizes estéticas. Vocês já ouviram falar? Se eu perguntar para vocês, alguém de vocês consegue me falar o que é suporte nas artes visuais? Não. Hã? Ninguém sabe falar para mim o que é suporte nas artes visuais? Essas perguntas são muito difíceis. Pessoal, deixa eu pedir um favor para vocês. Só abra o microfone quem for responder. É onde tá? se pinta, professor. Hã? É onde se pinta. Paredes, essas coisas. Tá. Ah, tá. Tá certo a resposta, não tá errado, tá? Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Artes visuais são só pinturas? Não. Não? Então, não é só onde se pinta, né? Concorda comigo? Você não está errado, tá? Você não está errado. Só que não é só... O veículo que vai ser mostrado, essa arte? É onde a arte vai ser executada, que são os suportes das artes visuais, tá? Ou seja, por exemplo, quando eu vou pintar uma tela, qual que é o suporte? A tela, né? Mas existe a arte visual é só a pintura em tela? Não é. A gente sabe que as artes visuais são vários tipos de arte. Entre elas, por exemplo, a land art. A land art é uma arte que é feita na natureza, tá? Ou seja, qual que é o suporte da land art? A natureza, né? Arte popular. Você sabe o que é arte popular? Sem ser os cantores, tá? Tem um grupo de pagode chamado arte popular, sem ser o grupo de pagode. Você sabe o que é arte popular? Pop art, ou melhor, para vocês se situarem melhor. Alguém de vocês sabe falar para mim o que é pop art? É atribuição que se dá a produções artísticas? Artísticas feitas por quem, onde, como. Pergunto para vocês. Hoje em dia, quase tudo que se faz... Professora. Oi. Arte popular, no caso, é igual aqueles... Tem dançarino de rua, tem pinturas na parede, no caso. Grafite? É isso mesmo, gente. Arte popular, hoje em dia, quase tudo que se faz e que se diz ser arte, é arte, não é assim? Até o século XX, final do século XIX, início do século XX, quando se falava em obra de arte, ou era as pinturas feitas em quadros, né? Ou eram as esculturas e algumas arquiteturas, até o início do século XX. Com a revolução das vanguardas europeias, com as novas tecnologias que surgiram no início do século XX, a denominação para a obra de arte ela ficou mais expandida, né? A partir daquele momento, várias outras coisas que eram feitas e falava-se que era obra de arte se tornou obra de arte de fato, tá? Então, a arte popular, como o colega respondeu, é a arte feita pelo povo em si, o povão em geral. Como por exemplo, os grafiteiros. Os grafiteiros, eles fazem a arte dele onde? Nos muros, né? Nas paredes. Aonde eles acharem que é pertinente, que vai ficar legal, eles vão lá, pedem autorização e faz a obra de arte dele. E é uma arte popular, uma arte de rua, né? Por exemplo, hoje em dia tem arte popular que o artista vai lá e pega, não sei se vocês viram, se não viram, depois vocês procuram na internet e veja. O artista vai lá, montou um monte de cadeiras escolares num beco e fala que é uma obra de arte, é arte popular. E ela tem valor, né?
Tem artistas que locam um espaço, vai lá e colocam um manequim lá sem roupa e vai jogando roupa em cima desse manequim, né? E fala o que significa aquilo, convence as pessoas, né, do que ele está representando está certo, as pessoas acreditam no que ele está falando, vê o que ele está tentando representar com aquilo e se torna uma arte e faz um maior sucesso. Então, a arte popular é isso, tá? É a arte feita pelo povo em si. Não são só os grandes artistas, como, por exemplo, Leonardo da Vinci, né? O Michelangelo, o Pablo Picasso, que fazem obra de arte. Hoje em dia, eu posso fazer uma obra de arte, qualquer um de vocês pode fazer. Por quê? Porque as obras de arte não são mais só pintura, escultura e arquitetura. Não é só pintar quadros famosíssimos como a Mona Lisa, né, que vai se tornar uma obra de arte. Ou pintar, quem sabe, o teto da Capela Sistina, como o Michelangelo fez, né? O Brunelleschi, o melhor. Então, as obras de arte tomaram outro pé, outra característica a partir do início do século XX, tá? Então, deixou de ser só aquela obra de arte que eu via só lá no museu, tá? Ou seja, que eu chegava lá no Museu do Louvre e via lá os vasos de cerâmica que foram feitos pelos egípcios, o quadro da Mona Lisa, que tem lá só uma réplica. Hoje em dia, o suporte para as obras de arte são vários, tá? Ou seja, suporte é aonde se faz a arte, né? Eu não sei se vocês já viram, tiveram curiosidade. Hoje eu vejo e eu acho lindo, acho perfeito aquelas pinturas que o pessoal faz nos corpos humanos e as pessoas ficam de forma que a gente olha e pensa que é um animal. Vocês já viram esse tipo de obra de arte? Já tiveram essa curiosidade? Então, as pessoas pintam o corpo e aí eles... Hã? Eu já vi, é bem bonito, parece que é super real. Pois é um tipo de obra de arte, né? Qual que é o suporte para a obra de arte? O corpo da pessoa, né? Aquelas pessoas que fazem contorcionismo, faz arte, não faz? E a arte, diga-se de passagem, né? Porque a gente com esses corpos duros, a Ana Vitória é dessa turma? É do 8º ano? É? Eu tô aqui. A Ana Vitória é uma contorcionista, né, Ana Vitória? Que a Ana Vitória faz coisas com esse corpinho mole dela aí, que eu fiquei assim, o ano passado, boba na parada, né? E é o quê? É uma forma de arte, né? Então, suporte para as artes visuais é aonde a arte é feita, tá? Aquele pessoal que vai lá para os semáforos, né? Fica lá nos semáforos na grande cidade, fazendo acrobacias lá e fazendo coisas e mais coisas. Está fazendo obra de arte. E qual que é o suporte? É a rua, né? Onde ele usa as habilidades dele, tá? Então, deu para vocês entenderem o que são suportes nas artes visuais? Professora, eu tenho uma dúvida. Sim, pode perguntar. O que eram as vanguardas europeias? Ah, tá. Não falamos sobre isso. Não, falei que foi comum, gente. Perdão. Eu vou falar com vocês então agora. O que vai acontecer? Do século XVI até o século XIX, tudo que era feito em arte era feito levando-se em consideração o renascimento cultural, que aconteceu lá no século XVI, tá? Então, tudo que foi ensinado, que foi pregado nas artes a partir do século XVI, perpetuou. As pinturas eram feitas como o Leonardo da Vinci, os pintores daquela época fizeram, a arquitetura, a escultura, tudo. Então, tudo que era feito era baseado no que tinha começado a ser feito a partir do século XVI. Lá no final do século XIX, início do século XX, o que vai acontecer? Devido à Revolução Industrial, surgiu-se várias outras tecnologias, né? A partir do século XVIII começam a surgir as tecnologias. Século XX, início do século XX, com o surgimento dessas tecnologias, vai influenciar também as artes, né? Os artistas daquela época,
eles vão começar a ver as artes, vai querer fazer a mudança no que era feito em arte naquele momento, tá? Eles vão pensar, por exemplo, vou pegar uma vanguarda europeia, o cubismo. Até então, as pinturas que eram feitas retratando a realidade, com cores, né? Pintado tudo certinho, bonitinho, retratando as pessoas, o rosto das pessoas, ou a natureza. Era tudo muito assim, muito certinho, muito bonitinho, né? Aí, lá no começo do século XX, com o surgimento das vanguardas europeias, vai surgir outras. Eu estou dando exemplo de uma, que é o cubismo. O cubismo surge e o que os pintores cubistas vão fazer? O Pablo Picasso, para ser mais exato, que ele é o primeiro. O Pablo Picasso vai achar interessante algumas obras do Paul Cézanne e ele vai fazer como que eu vou dizer, uma mudança nas obras do Paul Cézanne. Ele pega algumas obras que até então era pintado tudo bonitinho, fazia o rostinho redondinho, o corpinho bonitinho das mulheres. E aí ele pega, por exemplo, o que foi um escândalo para a época, ele vai para um prostíbulo da Espanha, que chama Les Mademoiselles, e nesse prostíbulo ele vai pintar uma tela, retratar as prostitutas desse prostíbulo, nuas, e fazendo o corpo delas, principalmente o rosto, com figuras geométricas. Ou seja, lembra das máscaras africanas? Como que as máscaras africanas são feitas? Geralmente elas têm formas geométricas, né? Então, o Pablo Picasso, lá no início do século XX, na primeira metade do século XX, ele vai pintar um quadro, e esse quadro se chama Les Mademoiselles de d'Avignon, ou seja, as prostitutas de d'Avignon. Ele pinta elas sem roupa, e no lugar do rosto, ele põe máscaras africanas. Por quê? Porque as máscaras africanas têm formato de figuras geométricas, né? Então, lá no início do século XX, onde tudo era certinho, só pintava a realidade, pintava o corpo humano, ou pintava a natureza, o que se via, não se pintava nada do que não se via, né? Nesse contexto, e surge o Pablo Picasso lá e começa a fazer pinturas substituindo as formas reais, naturais, por figuras geométricas, né? Pensa como que ficou a cabeça das pessoas nessa questão. Então, essas vanguardas europeias, vanguardas, quando a gente fala em vanguarda, é um grupo de pessoas, um grupo de pintores, escultores, que vão sair à sua frente, vai sair à frente do seu tempo, né? Ou seja, eles vão fazer propostas, outros tipos de propostas, pintar de formas diferentes, como, por exemplo, o impressionismo que a gente estudou. Lembra que a gente estudou sobre o impressionismo? O que os impressionistas fizeram? Eles até então era tudo pintado dentro de ateliê, aquela coisinha mais bonitinha, mais organizadinha, né? Aí os impressionistas pegam e saem para fora dos ateliês e vão pintar a natureza lá fora. Ele vai se misturar com a população e vai pintar, né? Então, tudo isso faz parte das vanguardas europeias. Então, lá na formação de vocês, os primeiros que vão na frente lá, que nome que eles recebem? Não tem um nome? Pessoal? Quem está na frente do pelotão de vocês, Laura, que vocês estão em formação lá no colégio? Chefe de turma? Pois é, os chefes de turma, eles são uma espécie de vanguarda, ou seja, eles estão à frente. Eles vão, e vocês não têm que seguir o chefe de turma? Não é isso que tem que acontecer? Uhum. Por isso recebeu o nome de vanguarda. Por quê? Porque era um grupo de pessoas que estava à frente. E junto com essa vanguarda, essa vanguarda, vai surgir um monte de outros tipos de arte, né? Surgiu o impressionismo, o expressionismo, surgiu o surrealismo, surgiu o neoconcretismo, surgiu uma série de artes a partir do século XX. Um jeito diferente de se expressar artisticamente. E esse jeito diferente de se expressar artisticamente recebeu o nome de vanguarda. Por quê? Porque eles estavam à frente do seu tempo. Tá? Eles vão, como que eu vou dizer? É como se hoje, vamos supor que hoje nós estamos aí, né, nessa época de pandemia,
e do nada a gente criasse uma nova forma de viver, né? Esquecendo tudo que foi feito até então e começasse a viver de forma diferente. Vamos supor que nessa altura do campeonato, como chama aquele filme que tinha um pessoal grandão de orelha comprida, gente? Que fez um sucesso enorme, que era um clone de um ser humano normal. Como chama Shrek? Não. Shrek, menino. Esqueci o nome do filme, a hora que eu lembrar eu falo. Vamos supor que nessa altura do campeonato, para livrar dessa pandemia, a gente resolvesse viver como esse pessoal do filme lá. Eles viviam no mundo à parte. Ele era o clone de um ser humano normal. Depois, se eu lembrar, eu falo para vocês. Esqueci completamente. Projeto altura... Gênemy? Hã? O nome do filme, Projeto Gênemy? Não, não. Ai, gente, Não, eu acho que é Shrek. Que Shrek, menino? Ai. Não, eu vou lembrar, eu falo o nome para vocês. Então, se nós, nessa altura do campeonato, né, para livrar, nós criássemos esse jeito de viver, nós estaríamos o quê? À frente do nosso tempo. Nós seríamos a vanguarda de um grupo de pessoas que viria atrás da gente depois, tá? Então, vanguarda é isso. É um grupo de pessoas que começou a ver a arte de uma nova forma, de um jeito diferente, certo? Então, vanguardas artísticas europeias foram movimentos artísticos criados por algumas pessoas que começou e transformou a arte até então conhecida, certo? Quem perguntou sobre o que era vanguardas, entendeu? Sim. Tá, pessoal, sobre os suportes das artes visuais. Também vocês entenderam o que são suportes das artes visuais? Hã? Não? Tá, pessoal, vou compartilhar uma tela com vocês aqui para a gente falar melhor sobre isso, tá? Deixa só eu tentar compartilhar a minha tela, porque a minha tela é uma benção, sabe? E a gente, vou mostrar o exemplo e vocês vão entender melhor, ok? Depois de 1 hora, 2 horas, 3 horas. Compartilhou alguma coisa aí com vocês? Não. Não? Ainda não. Pois aqui para mim apareceu assim, um compartilhamento. Interromper compartilhamento. Pra mim compartilhar. Foi. Agora compartilhou. Pra mim. Pra mim também. Compartilhou Agora. os slides? Também. Ótimo, pessoal. Tá, pessoal. Então, deixa eu falar com vocês mais uma vez. Deixa eu ver se o suporte está ali na... Professora, Oi! o meu tá aparecendo na tela inicial da senhora. Daqui a pouco entra a sua. Entre os slides. Nos outros está aparecendo os slides, gente? Por enquanto, não. Não. Vocês? Não. Não? Que coisa, hein? Deixa eu voltar na tela, então. E ver o que está acontecendo. Vou parar de compartilhar e começar de novo. Essas tecnologias, tem hora que elas funcionam tão bonitinho, parece uma gracinha. Tem hora que elas dão uns piripacos do Chaves que não tem nada que faz elas funcionar. Vocês já viram o piripaco do Chaves? Já. Pois é. As tecnologias estão igualzinho o piripaco do Chaves. Só que dá um medo muito grande. Verdade, professora. É igualzinho. Vou começar de novo aqui para ver se vai funcionar. Agora vai dar certo. E aí? Vocês estão me vendo? Vocês estão vendo o slide?
Não. Agora sim, apareceu. Ah, tá. Então, vamos dar tempo pro computador também, né, gente? Porque, convenhamos, até o computador cansa. Fala sério. Apareceu. Apareceu a Margarida aí? Tá, pessoal? Pra mim não apareceu, Então, não. vai aparecer. Daqui a pouquinho deve aparecer aí para vocês. É porque ele vai, assim, por etapas, sabe? Um pouquinho para cada um. Tá bom? Tá, pessoal. Então, vamos lá. Eu vou passar uns slides, vocês vão ler, tá? E eu vou explicando. Eu prefiro que vocês leiam, porque, afinal de contas, vocês sabem ler, né? Eu já tive várias turmas, e tem turmas que falam assim, ah, não, professora, deixa a gente ler, porque a gente sabe ler, para que você fica lendo, né? Então, eu acho pertinente vocês lerem. Sobre o suporte, gente, eu vou aqui nessa questão, nós vamos mostrar duas coisas para vocês. Tanto os suportes das artes, né, no caso dessa Alma Seedorf-Bucher, e a distinção entre as matrizes estéticas e culturais, das artes visuais, tá? Então, a gente vai ler, eu vou explicando, e a gente vai, até vocês entenderem de que eu estou falando, tá? Tá, alguém lê para nós, por gentileza? Por favor. Alma Seedorf-Bucher. Eu não sei falar essa palavra. Seedorf-Bucher. Se destaca entre as artistas da Bauhaus no campo de design de móveis e de objetos, e na criação de brinquedos. Além de seus blocos, Alma criou outros kits de brinquedos para montar. Suas bonecas de fibra vegetal e sementes são figuras humanoides simplificadas que carregam referências ou semelhanças encontradas em um grande número de culturas, em espaços e épocas diversas. Ok, tá. Vou mostrar para vocês agora as bonequinhas da Alma Seedorf. Tá, pessoal. Quando eu falei para vocês sobre suporte das artes visuais, geralmente, quando se faz boneca, né, no caso da Alma, que ela é lá do século XX, porque a Bauhaus ela é do século XX, tá? Ela é uma escola que vai preparar artistas da vanguarda europeia, ela vai surgir lá no começo do século XX. Então, ela está lá no começo do século XX, tá? A Alma Seedorf. Levando-se em consideração, começo do século XX, a arte toda certinha, toda feita, com todas as pinturas feitas em telas, dentro dos ateliês, ia direto para os museus. Vocês conseguem imaginar como que eram as bonecas feitas nesse momento? Será que nesse momento, antes da Alma Seedorf, as bonequinhas que eram feitas para as filhinhas de papai da Europa seriam feitas assim, com fibras sintéticas? Vocês acham que antes da Alma, alguma menina, a não ser as crianças, né? As filhas de negros que não tinham acesso, tinha boneca feita em fibra sintética, cabeça de semente? Vocês acham que existia esse tipo de arte naquela época? Hã? Não. Não, né? Sim, não. Claro que não tinha, né? Não. Então, o que vai acontecer? A Alma Seedorf, ela vai implantar, lá na Bauhaus do século XX, né, início do século XX, um novo suporte para o tipo de arte dela. Ou seja, ela vai fazer bonecas com matrizes estéticas africanas, porque eu não sei, a primeira hora que eu vi, eu identifiquei os povos africanos nessas imagens. Vocês conseguem fazer essa identificação? Vocês conseguem relacionar essas bonecas com os africanos? Sim. Né? Então, a Alma Seedorf, ela vai implantar lá no começo do século XX um novo suporte para as artes dela, ou seja, bonecas feitas de fibra sintética, né? Com cabecinha, cabelinho de quê? Como que eu vou falar? De semente, né? Aí, ó,
São bonecas de fibra vegetal e sementes, né? São humanoides, são tipos de bonecas, né? E dentro, além desse novo suporte, que são, né, as fibras sintéticas e as sementes, ela vai começar a mostrar uma simpatia que ela tinha pelos seus ancestrais, ou seja, pelos africanos, pela cultura africana. Então, quando eu falo matrizes estéticas, eu estou falando de quê? Da matriz, de onde surgiu, né? E a gente, para todos nós que já estudamos, a gente sabe de onde surgiu os primeiros seres humanos. Não foi na África? Então, qual que é a matriz dos seres humanos? Os africanos, né? Então, a alma, ela vai começar, através das obras dela, a fazer essa mudança no que se entendia de arte. Primeiro, ela vai usar um novo suporte, né? Diferentemente de tudo que tinha sido usado até então, ela vai usar essas fibras, essas sementes, e, além disso, ela vai começar a retratar o povo africano, né? Vai fazer essa lembrança, essa ligação com as nossas matrizes, com a matriz dos nossos ancestrais, tá? Mas vamos continuar para vocês entenderem melhor. Então, sobre o suporte, agora vocês entenderam, gente? A diferença... Eu poderia ter posto uma bonequinha aqui do século XX, do século XIX, para vocês verem como que elas eram feitas. Elas eram feitas, na maioria, em porcelana, a coisa mais bonitinha e delicada do mundo. Quem tinha condições de ter boneca tinha um bibelô. Aí, de repente, me surge a alma com essas figuras humanoides feitas com sementes e fibras vegetais. Né? Pensa como que foi para aceitar essas obras. Professora, licença. Eu vou ter que sair. A senhora pode pôr presença para mim? Quem que é? Jordana Souza, do 8º C. 8º C. Pessoal, me ajudem a lembrar quando eu for fazer a chamada do 8º C, por gentileza. Não me deixem esquecer, tá? Jordana, tá bom? Me lembrem. Vai sair todo mundo, que vai ficar todo mundo com falta, tá? Agora todo mundo resolveu que precisa sair. Não, mas eu acho que eu vou sair mesmo. Quem tá falando? Hã? Quem tá falando? Guilherme Augusto. Guilherme? Não, eu vou esperar. Ah, bom. Tá bom, Guilherme. Eu acho bom você esperar mesmo, Guilherme. Pessoal, voltou para a tela dos slides? Pergunto, voltou para a tela dos slides? Sim. Sim? Então, vamos só mais 2 slides para eu parar para fazer a chamada. Tá, pessoal, leia para mim, por favor. Alguém lê, por favor. Pode ler, professor? Pode ser, por favor. Aqui no Brasil, por exemplo, podemos mencionar as abayomi, bonecas de pano, em geral sobre sobras e retalhos de tecido, feitas apenas de nós e amarrações. Embora existam versões de que as abayomi tenham sido criadas em navios negreiros por mães africanas, que fariam as bonecas a partir de suas saias para acalentar as crianças. As bonecas são uma criação contemporânea de uma artesã brasileira, Lena Martins, e ainda é muito propagada, sobretudo pela internet. Algo que, além de apartar a criadora de sua criação, rouba as bonecas de seu contexto. Pulou uma linha aqui, ó. É interessante notar que, embora a versão dos navios seja falsa, ela ainda é muito propagada, sobretudo pela internet. Algo que, além de apartar a criadora de sua criação, rouba as bonecas de seu contexto real, que, como declara a artista, está ligada a movimentos sociais, sobretudo de mulheres negras, de representatividade da cultura e estética negras. Tá. Pessoal, quando fala aqui, ó, são uma criação contemporânea, está falando de qual época? No momento atual. Ah, bom, ótimo, isso mesmo que eu queria saber.
Tá, pessoal. Lembra o que era o suporte lá da arte da alma, Sedolfi? O que era o suporte e em que época que ela fazia as obras de arte dela, as bonequinhas? O suporte era as fibras vegetais, né? E ela fez essas fibras vegetais lá no início do século XX, né? Então, aí o que aconteceu? Agora, em pleno século XXI, né? Surge no Brasil uma artesã, a Lena Martins, e a Lena Martins vai usar outro suporte para fazer as bonequinhas dela. Por que todo mundo acha que são bonecas lá do navio negreiro? Deixa eu mostrar para vocês aqui o detalhe. Por que todo mundo acha que é? Que olha aí como que elas são. Elas são negras, né? Quase todas elas são negras, na verdade, todas são negras, e feitas com retalhos. Por isso que todo mundo acha que as bonecas Abayomi foram criadas pelas mães africanas que vinham lá da África para serem escravizadas no Brasil, né? Então, na verdade, quem pensa isso rouba da alma, né? Porque a alma é contemporânea, esse direito de ter feito essas bonecas, e, além de fazer isso, tira também o contexto da boneca, né? Porque a boneca não era um brinquedinho para a mãe dar para a criança para acalentar ela lá no século XVI, quando eles vieram para o Brasil para serem escravizados. Elas são feitas agora, no século XXI, pela alma, e ela é feita... Por que é feita uma boneca negra? Por que ela faz bonequinhas negras, né, com roupas coloridas? Porque é uma forma dela chamar a atenção para as nossas matrizes, para a matriz de formação do nosso povo, ou seja, matriz da formação do povo brasileiro, quem? Os negros que foram escravizados no Brasil, tá? Então, ela não faz essas bonequinhas para fazer graça, tem um contexto social na boneca, no feitio dessas bonecas. Ela faz para chamar a atenção para os movimentos sociais, sobretudo os de mulheres negras, né, representando a cultura e a estética negra. Ou seja, são negras, são feitas com retalhos de tecido negro, bem colorido, como geralmente os negros lá da África, né, que vivem na África ainda, usam muitas roupas coloridas, né? Inclusive, a gente fez uma atividade já sobre uma das culturas negras lá, onde a mulher pinta, né? Pintava-se as casas, as figuras, os vestidos são feitos em formas geométricas, vocês lembram? Nós fizemos isso lá no segundo bimestre, né? Pessoal, eu vou parar de compartilhar com vocês agora, para fazer a chamada. A chamada agora, eu quero que só fique com o microfone ligado. Quem estiver respondendo a chamada, tem que ser rápido, tá? Não conversem, porque senão não dou conta de fazer a chamada dentro dos próximos 7 minutos que eu preciso fazer. Ok? Professora, por que a senhora não pede para pôr o nome no chat? Não, porque não é todos que têm acesso ao chat. Eu até no começo da aula eu pedi. Mas aí vários que disseram que não têm acesso ao chat. O chat não tem condições de colocar lá. E aí vai ficar muita gente sem fazer a chamada e prejudicado. E o que eu quero de menos é prejudicar vocês, né? Os chefes de turma fazem chamadas e enviam, como que é? Como que é, turma? Quem que envia a chamada para a professora Roberta? Nem tem isso. Vocês não estão enviando? Ah, diferente dos meninos do turno matutino. Porque no turno matutino, os agentes jovens fazem a chamada e enviam para o professor Adir. Todos eles. Eles que são responsáveis por passar as chamadas para a coordenação. Pessoal, 8º A. É rápido, não pode brincar, tá? Alana? Tá presente. Ana Laura? Presente. Já tinha visto você. Ana Laura e Alana. Arthur McDonald. Arthur Cândido. Presente. Qual? Arthur Cândido. Ah, tá. Diogo. Pessoal, eu só vou contar uma coisa para vocês. Não caem na sandice de responder chamada para outra pessoa, porque toda hora que vocês entram lá na aula, fica registrado o nome de quem entrou, tá?
Não adianta responder para outro, não. Diogo. Esther. Eurípides. Gabriel Ferreira. Giovana de Jesus. Heitor Ferreira. Isaac Souza. Presente. Isaac Alves. Isis Paula. Presente. Isabela Bruna. Tá na aula, só que ela tá pelo computador. Ah, tá. Jefferson. João Pérez. Presente. Júlia. Presente. Júlia Eduarda. Júlia Rodrigues. Presente. Camille. Presente. Lana. Lara. Maria Eduarda. Presente. Mariane. Presente. Miguel. Presente. Pedro. Presente. Pedro Henrique. Pedro Lucas. Ricardo. Sofia. Vitor Gabriel. Oitavo B. Ana Clara. Presente. Ana Júlia. Ana Luísa. Presente. César. Professora, Oi. sou Gabriel do 8º A e eu não. O meu microfone não funcionou na hora. Pessoal, vamos fazer um combinado. Aconteceu, passou o seu nome. Você não conseguiu, você aguarda para o final para você falar comigo, tá? Porque senão a gente termina a chamada, não. Tá bom? Tá bom, professor. Gabriel de Oliveira. Professora, tô Presente. Gabriela. Professor, você conseguiu ouvir aí na hora que eu falei? Quem falou? César Filho do 8º B. Ouvi, Gabriel, o César. O que eu acabei de falar, César? Não, é porque ele falou na mesma hora que eu. Se vocês interromperem, gente, eu não termino a chamada e vocês vão sair da aula hora que ter bem mais tarde. Vocês têm mais aula, tá? Gabriela Beatriz. Giovana. Ela tá presente. Giovana. Gleice Kelly. Ela tá presente. Quem tá presente, gente? Gleice Kelly. Tá, já coloquei presença. Guilherme. Henrique. Inara. Isa Beatriz. Tem microfone aberto. Eu vou descobrir qual que é. E aí vai se entender com a professora Roberta. Isa Beatriz e Isa Bruna. João Ferreira Neto. João Pedro. Jurcelino. Lanai. Laura Melo. Luiz Oliveira. Presente. Luísa. O quê? Presente? Eu estou perguntando se é você, criatura. Marcelo. Presente. Marcelo. Maria Cecília. Eu tô presente, professora. Marcelo Raul. Já pus. Maria Tereza. Matheus Henrique. Micaele. Presente. Nicole. Pedro Lucas. Pedro Ribeiro. Professor. Presente, professor. A senhora tá me ouvindo? Quem falou? Pedro Ribeiro. Professora. Ah, tá. Ah. Eu? Jurcelino, tô escutando pelo seu Quem tá aí falando então isso aqui? Jurcelino, que eu tô escutando o seu lado. A senhora pôs o Pedro Ribeiro também? Ok. Jurcelino Raíssa. Professora. Presente. O microfone bugou. Professora. Mariane. Professora. Presente. Pessoal, que parte que eu falei para vocês, que hora que passar o nome de vocês, vocês ficar por último para responder. E vocês ficam falando, eu faço a pergunta o nome, vocês falam no meio, eu não sei de quem está respondendo. Quem perdeu a hora de fazer a chamada, espera para o final, por favor.
Amanda. Oitavo C. Presente. Ana Clara. Presente. Antônio. Bruno. Presente. Eduarda. Quem já respondeu podem ir saindo, só quem ficou em dúvidas, ficou com presença, que fica na sala. Eduarda, Evelyn. Presente. Tchau. Gabriel. Presente. Gabriel Presente. Santana. Gabriel Henrique. Presente. Giovana. Presente. Guilherme. Guilherme Nascimento. Heitor. Presente. Eloá. Presente. Heloísa. A Heloísa está com o microfone estragado. Ok. Emily. Jordana. Professora, a Jordana Juliana. saiu, pediu para te avisar. Na Jordana eu lembrei. Professora, pode sair quem respondeu? Quem já respondeu pode ir saindo, tá? Porque já são 17 e 16. Emily. Juliana presente. Ju, eu já pus para você, tá? Emily. Larissa. Larissa sem microfone também. Ok. Marcos Presente. Vinícius. Marcos Vinícius, Mayra. presente. Mayra. Presente. Presente. Pedro Otávio. Presente. Rafaela. Presente. Hã? Presente. Ricardo Bueno. Presente. Silvon. Vitor. Eduarda. Presente. Professora, é o seguinte, tchau. Tchau. Fui. Tá. Oitavo D. Alex Júnior. Ana Clara. Ana Vitória. Carlos Daniel. Presente, Ana Vitória. Ana Vitória. Carlos Daniel. Presente. Caroline. A Caroline está pelo computador. Daniel Lemes. Daniel Lemes. Demily. Professora, a Demily está presente, só que o microfone dela não está funcionando. Tá. O Diego. Também o microfone não está funcionando. Meu Deus, o que está acontecendo? Os microfones de vocês estão aparecendo no computador. A Demily e o Diego está ok. Letícia. Presente. Enia. Presente. Gabriel. Gabriel não. Giovana. Gabriel presença. Gabriel presença. Giovana, tá ok? Ok. Guilherme. Gabriel também, professora. Já escutei. Presente. Tá? João Falou. Pedro. Presente. Espera aí, que agora quem travou foi o meu computador. Meu Deus do céu. Já está atrasado, o computador ainda para, tudinho. Pessoal, abaixo do João Pedro aí, quem está presente? Que não vai dar para ver a lista aqui agora, não. Abaixo do João Jordana Pedro. Mendonça presente. Jordana Quem? Mendonça. Giovana? Jordana Mendonça. Sim. Jordana. Ah, tá, já resolvi. Milana Gomes. Espera aí que eu acho que vai dar certo. Jordana, ok. Júlia. Camila. Caroline. Lucas. Presente. Lucas. Luiz Eduardo. Luiz Tchau, Eduardo. professor. Tchau. A Júlia não está, nem a Júlia, nem a Camila, nem a Caroline. Só o Lucas, né? Luiz Eduardo. Marcos Antônio. Maria Eduarda. Milena. Presente. Pamela. Milena. É. Pamela. Pietro.
Presente. Pietro, presente. Pessoal, quem não for respondendo pode sair, tá? Sebastião. Presente. Vitor Raimundo. Iandra. Presente. Yasmin. E Kaila. Ok, pessoas. Obrigado. Professora, eu sou do 8º A, Gabriel Feira do 8º A. Quando eu falei, meu microfone não funcionou. E eu sou a Lanai do 8º B, o meu não quis funcionar na hora que eu fui falar. Tá, peraí, deixa eu chegar lá. Lanai do 8º B, e quem mais? Gabriel Ferreira do 8º A. Tá ok, pessoal, podem ir para outra aula, tá? Já tá arrumado. Tchau. Professora. Obrigada, até mais. Professora. Estou escutando, pode falar. Bianca Sara, 8º B, meu microfone não estava funcionando. Bianca, os meninos falaram que você estava na sala, eu pus presença, tá? Tá Já bom, resolvi. obrigada. Tá bom, por nada, tchau.